Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível por nada mais que a resignação à vontade de Deus, mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Quando se fala em invenção legal, a gente pensa logo em japonês, e ainda fala, isso é coisa de japonês, não é? Eles foram assolados por um dos maiores flagelos. Hiroshima e Nagasaki, todo mundo lembra, ficou devastado. E, no entanto, olha o Japão hoje, olha a potência que aquela ilhazinha é, pequenininha. Imagina eles com território como nós temos aqui o Brasil, né? Mas o que forçou isso? Os flagelos, a necessidade. Não tem aquele ditadinho vulgarzinho que a necessidade faz o sapo pular? Pois é, eles pularam e estão lá, ó, uma potência, inteligentíssimos. Quando realmente o negócio é bom, fala que é coisa de japonês. Terremotos, eles são sempre ameaçados. Eles já criaram arquiteturas que resistem a terremotos. Então, oi? Todo dia tem terremoto. Todo dia. Quer dizer, isso é o quê? O desenvolvimento da inteligência, que esses flagelos, que essas destruições fazem acontecer, né? Porque esse é o grande objetivo. Kardec faz um comentário aqui, ó. Entre os flagelos destruidores, é o comentário a 741 de O Livro dos Espíritos. Entre esses flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos de atenuar tantos desastres. Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas. Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? No Evangelho, nós temos vários capítulos que abordam, pelo menos um pouco do que está acontecendo, que eles falam de obediência e resignação diante de flagelos como esse. Não tem outra, nós temos que fazer a prática, colocar em prática a obediência e a resignação. Está aí demonstrada a nossa impotência diante de Deus, o Criador, diante da força da natureza, e que nós, de certa forma, contribuímos para isso. Não somos os culpados, os responsáveis, porque flagelos acontecem em todas as épocas, são necessários, mas é aquela questão, o escândalo há de vir, mas ai daquele por meio do qual ele venha, porque terá que responder muito. Então, cada pessoa tem que fazer a sua parte para evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente vê que cada um pode fazer alguma coisa, muitos já estão fazendo, mas é pouco, né? Quer dizer, juntando com as necessidades geológicas do planeta, e aí isso tudo serve para que a gente possa melhorar moralmente. Então, obediência e resignação são coisas que temos que colocar em prática. São ensinamentos que Jesus falou, colocou ali, exemplificou o tempo todo, e que o Espiritismo tem como conceito e aborda em tudo que nos ensina. A resignação é o consentimento do coração e a obediência é o consentimento da razão. Em todas as épocas, né, as épocas foram sempre marcadas pelo cunho da virtude e do vício que as elevaria ou as destruiria, né, derrotaria, melhor dizendo. Ou na nossa época, a nossa geração é marcada pela virtude do desenvolvimento da atividade intelectual.
O Evangelho aqui diz atividade porque o gênio está tão próximo já do desenvolvimento moral, que quando se fala em inteligência, nem estamos falando nos gênios, mas a atividade, a nossa geração é marcada pela virtude da atividade intelectual, mas é marcada pelo vício da indiferença moral. Então precisamos ter isso aí como lição de vida para cada um de nós, e nos curvarmos e nos submetermos à lei do progresso, desenvolvendo os nossos talentos, as nossas atividades, porque todas as pessoas em crise descobrem em si talentos que nem imaginavam ter. Então isso é, né, a realidade. Na Gênesis, também não trouxemos para ler, porque é muito grande, mas todo mundo deve chegar em casa e quem tem a Gênesis deve ler. Lá no finzinho, sinais dos tempos, nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Sinais dos tempos. Não estão ali responsabilizando a humanidade, dizendo que o homem está... Não fala sobre isso. Claro que, como sutilmente aqui os Espíritos falaram, que nós temos responsabilidade, que nós podemos evitar vários flagelos, né, com a nossa ação, com a nossa atitude no bem, mas são fenômenos geológicos. Então aqui eu tirei só um pedacinho. Ó. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências. Isso, ó, lá em 1856. Das ciências, das artes, do bem-estar material, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência aquilo de que os homens necessitam. É a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa exercitar neles o egoísmo e o orgulho. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada numa base inquebrantável, a fé. Não a fé nos dogmas particulares, mas a fé nos princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar. Quais são? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e a perpetuidade das relações entre os seres. Olha, fé nesses princípios. Então, isso é a base. Isso nos mostra a necessidade fundamental de nos melhorarmos moralmente, porque isso aqui é eterno. Nós vamos para sempre manter relações entre os seres de todo o universo. Então temos que aprender a nos comunicar, a sermos compassivos, pacientes, mais solidários, né? E esses momentos nos mostram isso e nos fazem agir dessa maneira, com solidariedade com o próximo. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Isso foi só um parágrafo. É lindo esse texto, Sinais dos Tempos. Não deixem de ler, está na Gênesis. Aí a gente vai vendo que a vida nessa terra, a gente já falou sobre isso quando abordou o tema perdas e ganhos, né, a lição da perda, que a vida é um exercício de perdas e ganhos. Todos os dias a gente perde, todos os dias a gente ganha alguma coisa. Sobre o ponto de vista material, mais perdas. Mas sob o ponto de vista moral, mais ganhos. E a gente vai ver esse resultado aí, não muito longe, né? Mais ganhos morais com toda essa tragédia que está acontecendo. Enfrentamos na experiência humana crises periódicas que exigem o resgate do passado
ou testam as aquisições do presente? Todos os dias. É aquela forma que os espíritos responderam que Deus se utiliza para fazer a humanidade progredir. Só que a gente não toma conhecimento, não toca. É necessária uma comoção coletiva para que sejamos tocados no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa ambição. Algumas vezes nos sentimos sitiados pelas adversidades. Todos nós passamos por perda. E é aquela questão, né? A perda que estamos passando, seja ela qual for, para nós é a pior de todas. É aquela que a gente está vivendo, né? Se uma pessoa perdeu tudo dentro da casa, a casa está lá, mas a pessoa perdeu tudo, ela acha que perdeu tudo. Mas ela tem a casa, tem a vida, tem a família. Aí o outro que perdeu a casa também junto com as coisas, perdeu mais um pouco também, ele acha que perdeu tudo. Agora, perder tudo, realmente é aquela pessoa que perdeu casa e familiares, perdeu tudo. Só está com a vida dela, que é muito. Mas aí, realmente, ela perdeu a família, ela não tem mais família, ela não tem mais história. Se a gente parar para pensar nisso, gente, é sério. Histórias inteiras, de famílias inteiras, acabaram em um segundo. Não tem mais uma foto, não tem mais um papel, não tem mais nada que lembre, é um tipo de morte, não deixa de ser. Né? Mesmo as pessoas que não perderam pessoas, mas que perderam a casa, perderam uma grande parte da vida até aqui, né? Perdeu a história. É sério também. Toca isso no orgulho. Aquela pessoa que dá valor a um papelzinho, que dá valor a uma coisinha, imagina perder toda a história, todas as fotos dos aniversários, das festas de formatura. Perdeu tudo, não tem mais nada dessas coisas, né?